Capítulo 7. Com Deus ao meu lado. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Salmos, capítulo 16, versículos 8 e 9. Como Janet gostaria que todos os hippies de Goa pudessem afirmar junto com ela essas palavras. Sim, nessa fortaleza da droga precisam urgentemente de Jesus Cristo. Pois Krishna, a psicologia, as drogas, a meditação, a yoga, o hinduísmo, não podem livrá-los. Ela é testemunha de que Jesus Cristo é todo-poderoso. Ele a tirou do poço. Bob Dylan, With God on Our Side, com Deus ao nosso lado, coloca este problema delicado. Quando Judas traiu a Jesus, tinha Deus ao seu lado? Mas a resposta está na Bíblia. E após o bocado entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: O que fazes, faze-o depressa. João capítulo 13, versículo 27. Infelizmente, Judas havia livremente escolhido seguir a Satanás. Depois que Janet teve Deus ao seu lado, tudo mudou em sua vida. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, versículos de 17 ao 19. Sim, glória a Deus, pois tudo isso vem dele. Janet escreve à sua mãe uma carta que ela guardará sempre como uma joia. Aliás, depois de sua volta a Nice, a volta da filha pródiga, ela vem a conhecer também uma plena transformação em sua vida por meio de Cristo. Janet descreve na carta a sua experiência pessoal nestes termos. É como um novo nascimento. Deus mudou tudo. Meus pensamentos, meus hábitos. Não uso mais droga. Ele me livrou dos meus pecados e me purificou. Sei agora que lhe pertenço e que um dia estarei com ele no seu reino. Só depois de sua volta, ela ficou sabendo que sua mãe orava diariamente para que ela voltasse da Índia. Eis a resposta à sua oração. Ela está de volta à Europa. O alvo da viagem foi atingido. Encontrou a Deus. Em Goa. Na Bíblia. Deixar Goa é um sofrimento para ela. Teve ali tantas experiências. Acaba de passar longos momentos lendo a Bíblia. Sim, lá na praia. Está maravilhada de achar respostas às suas inúmeras perguntas. Não mais indagações angustiantes sobre o nada. A Bíblia e Jesus afirmam que há uma vida eterna. Sobre o sentido da vida, conhecer a Deus na terra e estar em comunhão com Ele. Sobre a criação, obra de suas mãos, e não produto do acaso. Sobre a justiça e a paz, que não são possíveis senão por meio de Jesus Cristo, com Jesus Cristo. Agora em paz consigo mesma, porque, antes de tudo, ela está em paz com Deus. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita. Ela pode deixar Goa. Ela está certa de que Deus ficará com ela. Deus não a abandonou no fundo do poço. Menos ainda lhe deixará agora que ela pertence a Ele.
ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus capítulo 28 e versículo 20. Todos os dias estará com ela, felizmente. Satanás deseja tê-la de novo em suas mãos, mas ela sabe que não está mais no seu território e que o Espírito de Deus, habitando nela, não mais a deixará cair em seus laços. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Colossenses capítulo 2, versículo 15. A salvação em Jesus Cristo é completa. Ele toca todos os domínios da vida. Se há cura no corpo, há antes de tudo cura do espírito, da alma. Deus opera no ser inteiro uma revolução total, por seu Espírito Santo, que se recebe no momento em que se crê. Esta é a superioridade do cristianismo sobre qualquer religião. O crente recebe o Espírito de Deus. O Espírito de Deus habita no crente como uma dádiva de sua graça. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. O Espírito de Deus nos permite conhecê-lo, sermos guiados por ele. Sim, este relacionamento entre Deus e o homem só existe no cristianismo. É possível falarmos com o nosso Salvador pessoal, que sabe tudo a nosso respeito. Essa conversa é a oração. Então ele intervém nas nossas circunstâncias diárias. É a resposta. E assim, podemos ver a ação concreta de Deus em nossas vidas. Existe algo mais maravilhoso? Ela parte de Goa, desta vez de navio. Quem segue por mar pela costa de Malabar até Bombaim vai descobrindo pequenas vilas praianas, escondidas pelos coqueiros e a vegetação abundante. O navio para em alto mar, e inúmeras canoas, vindas dessas aldeias, chegam até eles. Ela fica a pensar que logo terá de deixar a simplicidade da Índia para encontrar de novo a Europa sofisticada. No trem de Bombaim a Nova Delhi, ela conhece um sadhu. Sadhu é como na Índia são chamados os supostos santos sábios, e eles são reconhecidos pela sua cabeça raspada e pelas cinzas com que cobrem o corpo. Ele embarcou em Agra e veio sentar-se no chão ao lado dela. De repente, ele lhe pergunta por que razão ela está na Índia. E ela responde sem hesitar: para buscar a Deus, e o encontrei. Mas ele não é aquele que eu pensava. Ela vê em seus olhos brilhantes de curiosidade que sua resposta o interessa e intriga. Ele lhe convida a passar alguns dias no seu ashram, que é uma comunidade hindu semelhante a um mosteiro, que fica em Brindavan, lugar onde supostamente nasceu Krishna, perto de Nova Delhi. Brindavan, num raio de alguns quilômetros, encontra-se cerca de 2.000 templos, esplendores arquitetônicos indianos. Eles dão à modéstia da vila, escondida na areia, um aspecto de conto de fadas. Durante alguns dias, ela tem a oportunidade de falar ao sadhu sobre sua experiência com Deus. Ela assiste com ele a uma cerimônia hindu no templo e uma refeição que reúne todos os sadhus da vila. É um dia de meditação no ashram. A abnegação e a consagração do sadhu à sua religião são sinceras e parecem reais, mas é patente, e ela diz isto a ele, que falta uma dimensão em sua vida: o amor de Deus. Krishna, segundo a religião hindu, é um modelo de perfeição ao qual todo sadhu aspira.
e não um salvador pessoal que tenha um relacionamento com ele. E assim, ela explica a diferença entre o hinduísmo e o cristianismo. Cristo dá ao crente entrada ao seu amor, intimidade com ele por meio de seu Espírito. 1 João capítulo 3 e o versículo 24. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Este relacionamento do Filho de Deus para com o Pai Celeste não provém de uma ascese perfeita. A ascese é um conjunto de exercícios praticados, tendo em vista um aperfeiçoamento espiritual, por meio da yoga, exercício físico, vegetarianismo, ou o que quer que seja. Mas esse relacionamento com Deus é simplesmente da dádiva do Espírito de Deus à pessoa que crê em Jesus Cristo. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16. Portanto, muito melhor é possuir o amor de Cristo, dom sobrenatural, do que fazer valer a maior virtude de ascese, dom natural que granjeia apenas uma satisfação terrena, humana e carnal. O amor de Cristo vem sempre ao encontro e vai além de nossas necessidades e nossos sofrimentos, ainda os mais escondidos. Ele trata até da esfera material. Mateus capítulo 6, versículo 32 nos diz: porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É disso que o homem tem necessidade. E ela escuta ainda as palavras do sadhu. Eu dou muito de minha vida e meu tempo aos outros e à minha religião, mas não recebo nada. É isto a renúncia própria. Contudo, tenho necessidade de afeto. Sinto necessidade de um amor verdadeiro. O Deus da Bíblia é amor. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. 1 João capítulo 3, versículo 16. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 4, versículos 9 e 10. Ao contrário das outras religiões, nada parte de nós. Tudo provém de Deus. Podemos resumir a diferença entre o hinduísmo e o cristianismo do seguinte modo. No hinduísmo, é o homem que se eleva até Deus. No cristianismo, é Deus que desce até o homem. No hinduísmo, é o homem que se faz Deus. No cristianismo, é Deus que se faz homem. Passados os 7 anos desde a sua conversão a Jesus Cristo, Janet pode afirmar que a libertação operada nela pelo Senhor permanece. Ela o louva a cada dia pela sua vida, como também pelo novo sentido que o Senhor Jesus deu à sua vida. Nestas últimas linhas, gostaríamos de tentar mencionar as etapas essenciais pelas quais passa a pessoa que se torna um filho de Deus. Aqui nós vemos também a experiência de Janet. No começo da experiência dela, que ela descreve exatamente como se passou, ela ainda não conhecia as declarações bíblicas
acerca da salvação em Jesus Cristo. São de grande utilidade para se obter a certeza da salvação. Se ela as tivesse conhecido quando estava sozinha, elas teriam lhe ajudado muito. Não obstante, o Senhor aguardou. A fé. Crer na palavra de Deus, que nos afirma que Jesus Cristo morreu para nos salvar dos nossos pecados. O arrependimento. Reconhecer-se pecador diante de Deus, pedir o seu perdão e querer sinceramente abandonar a vida de pecado. Perdão dos pecados. Nossos pecados se resumem à nossa natureza, aquilo que somos e herdamos de Adão, e adicionadas a essa natureza nossas próprias obras. E esses pecados não estão mais sobre nós, mas sobre Cristo na cruz. A Bíblia fala do sangue de Cristo e diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. O sangue de Jesus purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7 nos diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Deus se esquece totalmente dos pecados daquele que se arrepende, por meio de Cristo, no momento em que o pecador o confessa. É isto a libertação. O Espírito Santo opera no convertido, o novo nascimento. Regeneração, novo nascimento, no momento em que o pecador crê. João capítulo 3, versículos 6 e 7. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O Espírito Santo estabelece uma relação pessoal entre o pecador e Deus, uma relação que não existia antes, pois antes o pecador era inimigo de Deus. E essa relação dá ao pecador a certeza de que ele é filho de Deus e lhe assegura da sua salvação eterna. É o Espírito Santo que nos permite comunicar-nos com Deus em oração e vencemos o pecado, porque habita em nós. Não é verdade, pois, que a salvação de nosso Deus é algo extraordinário e incomparável? Se você ainda não creu, ouça o que lhe diz o Criador. Isaías capítulo 40, versículos de 12 ao 31. Quem mediu na concha da sua mão as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada, e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e forja para ela cadeias de prata. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio não se vos notificou? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda para neles habitar. O que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã
os juízes da terra. E mal se tem plantado, mal se tem semeado, e mal se tem arraigado na terra o seu tronco, já se secam, quando ele sopra sobre eles, e um tufão os leva como a pragana. A quem, pois, me farei semelhante, para que eu lhes seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos, e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu juízo passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão.